Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da Next Mob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Bem-vindos à segunda temporada do Inside Mobcast. Já estamos no 13º episódio e nessa temporada descubro que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Meu nome é Natiele Machado, eu sou empreendedora especialista em gestão de marca e estou aqui hoje como host nesse podcast, né? E nesse episódio a gente vai falar sobre o pulo do gato dos lançamentos imobiliários, né? Eu fiquei sabendo que teve cases recentes de 92% de unidades vendidas em 2 dias. E é claro, né, quem vai falar sobre isso pra gente é o Edgar Ueda, que é escritor, palestrante, né, escritor best-seller, empresário, empreendedor aí no mercado imobiliário há mais de 12 anos? 15 anos? No mercado imobiliário, 13 anos e meio para 14, mas sou empreendedora há 27 anos, né? 27 anos. É com ele, né, gente? E eu quero saber tudo sobre esses pontos de lançamento imobiliário, né? Porque quando a gente ouve falar assim em 92% de unidades vendidas em 2 dias, tem que ter alguma coisa ali por trás. Não é à toa que se consegue esse resultado, né? Então, você vai abrir esse método hoje pra gente? Nossa, que legal, né? Agora veio até uma mensagem do meu segundo livro, o Abrindo a Caixa Preta, né? Esse é Desvendando a Caixa Preta dos negócios imobiliários. Você falou uma coisa, Nath, eu acho que é até interessante a gente puxar em um podcast que você começou e é um tema muito interessante que muita gente nos procura. Qual que é o pulo do gato da virada, né? Você sabe que eu sou o maior especialista hoje no Brasil, não considerado por mim, mas pelo mercado de turnaround. Já recuperei mais de 40 empreendimentos que, ora, ou estava fracassado por alguma situação, seja ela financeira, comercial, por algum contexto lá do incorporador, do investidor, do construtor, do loteador. E ali eu entro para entender o que está acontecendo, faço um diagnóstico, crio todo o planejamento e viro o jogo. Então, assim eu comecei a fazer meu nome nesse mercado imobiliário. Enquanto muitos enxergavam osso, eu comecei a enxergar filé mignon e criei uma grande oportunidade que até surgiu, né? Eu trouxe aqui um dos meus livros, que é O Poder de Dar a Volta por Cima, que também virou um best-seller 12 semanas na lista da Veja, Publish News e Amazon. Então, vamos escolher um podcast para a gente falar exatamente do pulo do gato de cada empreendimento. Porque eu falo que sempre o sucesso é um efeito composto, Nath. Não é uma coisa só, né? Então, você vai no médico, às vezes você está obeso, aí você fala assim, então quer dizer que é só eu cortar aquela cervejinha ou aquela gordura do final de semana. Não. Provavelmente tem outros itens, né, que está compondo ali aquela situação e que está gerando todo aqueles danos para aquela pessoa. Se é o mercado imobiliário, é o mercado financeiro, é o empreendedorismo de modo geral. Então a gente vai puxar em um dos podcasts o pulo do gato, que é aquele principal parafuso que a gente aperta, mas eu também vou contar aqui algumas outras variáveis daquele empreendimento. Mas hoje você pediu para citar um dos cases de um empreendimento recente, que você citou esse dos 92%. Olha que interessante, para começar a contar eu preciso trazer uma analogia, né? Uma comparação. É uma cidade que chama Amparo, interior de São Paulo, que fica próximo ali a Serra Negra, Pedreira, bem próximo de Campinas e também próximo da capital de São Paulo. O empreendedor é um empreendedor de 28 anos, né, um loteador. Ele já lançou, na gestão do filho, mais de 18 empreendimentos, na gestão do pai e do filho, mais de 30 empreendimentos lançados, né, porque é uma sucessão. Nossa, o gigante. Filho acabou herdando. E o interessante que era o seguinte, eles tinham um perfil de vendas comercial. Então, primeiro que eles lançavam mais empreendimento de segunda moradia, lançava mais na região da cidade dele, que é ali Pinhalzinho, inclusive a cidade onde eu nasci. Eu conheço o pai dele há mais de 20 anos. E aí, olha que interessante, a média de vendas deles era em torno de 70 a 80 unidades ano.
Esse empreendimento de 269 unidades, se a gente fizer a conta de padeiro para facilitar a conta, levaria mais de 3 anos. Vamos colocar 3 anos aqui para vender, porque isso é histórico. Então, como que você define, você tem uma percepção de perspectiva do que pode acontecer? É olhar muito para o meu passado, concorda? Se eu sou um cara que eu tenho track record, e você falou, pô, como que você faz isso com tanta facilidade? Porque eu tenho track record. Então, eu tenho um método que eu venho aperfeiçoando na linha do tempo, ou seja, quase 14 anos aperfeiçoando. Na prática, né? Na prática. E ainda mais na minha intensidade, você já trabalhou comigo, a gente depois vai contar um caso aqui interessante, mas você já trabalhou comigo, então você sabe da minha intensidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma ferramenta que eu vou falar em um dos episódios, que é o Smart SWOT, que é criado pela Nexmob e criado por nós. Essa ferramenta eu analiso todos os concorrentes daquela cidade ou região, porque depende do produto, eu tenho que expandir um pouco mais a minha linha de estudo. E aí, principalmente se tiver um público flutuante e pêndulo. Então, quando eu faço esse diagnóstico, eu analiso em média, tá? Porque tem cidade que mais e cidade menos, na média 10 concorrentes. Então, onde que eu quero chegar com essa informação? Se eu estou lançando, vamos pegar nos últimos 12 meses, 12 a 15 meses, 17 empreendimentos, é mais do que um por mês, isso significa que 17 vezes 10 eu analisei 170 concorrentes. Então, primeiro ponto. 170 concorrentes, eu tenho 13 pontos diferentes de análise. Você tem um então, checklist. Eu tenho um checklist e 13 pontos diferentes. Então, quando você chega para mim e fala que está com dor, eu não vou olhar só seu dedão. Então, eu vou olhar 13 pontos diferentes de todos os concorrentes na região. Então, analise só. Isso chama Big Data. 170 vezes 17 vezes 10, 170. Com 13 pontos, fazendo isso por quase 14 anos, é impossível não ter muita informação. Já tem um banco de dados, né? E essa ferramenta foi criada por nós. Então, assim, hoje eu contrato pesquisa de mercado, e eu vou falar disso. Todos os lançamentos têm que ter uma pesquisa de mercado, mas eles não conseguem cobrir o que essa minha ferramenta... que tu precisa responder, né? Tanto é que vários empreendimentos que eu peguei, que foram fracassados, tinha uma pesquisa de mercado. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui para quem está escutando. Deve sim, obrigatoriamente, fazer uma pesquisa. Então não estou falando para descartar, mas nenhuma delas, eu conheço todas as empresas fornecedoras, cobre o que a gente precisa cobrar, porque eu estou no campo, e eu estou no campo de frente, né? Eu sou atacante, eu marco o gol. Então, o que está acontecendo? Imagina só você pedir para o seu goleiro começar a bater pênalti, porque esse batedor de pênalti goleiro só existiu um no Brasil, que era o Rogério Ceni. O restante não sabe bater pênalti. Por quê? Porque não é a função dele. Então, e aí o que eu vejo no mercado, o mercado ele escolhe o profissional certo para a posição errada. Né? Então, não é porque é um profissional de dados que ele vai ser um cara bom para coletar todos os dados. Ou para responder o que aquele ponto não específico vai, do sabe mercado por quê? imobiliário precisa. Porque ele é especialista em dados, às vezes não especificamente do mercado imobiliário. Não, e aí ele não consegue entender o comportamento, ou ele não consegue entender qual que é o traqueamento do cliente. Sim. Ou ele não consegue entender o funil de maneira correta. Ele te dá um norte. Ele dá um norte. Ele te dá um norte. Tá. Ele fala onde você precisa aprofundar. Ele dá pra um entender norte. o que você E precisa. ele também dá informações que eu, de fato, não vou buscar. Mas eu vou buscar informações que ele não me trouxe. Sim. Então, por isso que todo lançamento, a gente criou, dentro da nossa tese metodologia, pesquisa mais diagnóstico. E diagnóstico só eu que faço. Então, o primeiro ponto é a pesquisa, né? Primeiro ponto, Independente desse empreendimento já ter sido lançado, o seu remanescente ali na construtora ou o seu lançamento que você fresquinho, né, que você pegou para fazer, primeira coisa que você faz, de fato, então, é a pesquisa. Aí você vai para esse diagnóstico onde você avalia os concorrentes em pelo menos 13 pontos cada um e pelo menos 10 concorrentes, né? E como que você faz isso? Você faz isso, você vai até lá, você monta uma equipe lá, você consegue fazer isso de longe? Como que funciona esse processo? Já que a gente está abrindo, né? A caixa preta, dá uns detalhes a mais aí. Muito boa essa colocação, boa mesmo.
Eu tenho uma equipe que cada um faz um papel, né? Então, quando eu vou startar um diagnóstico, eu tenho uma linha de escritório, de background, que faz toda a mineração de dados nos bastidores. Então, ele vai minerar esses dados na internet, através de algumas informações que a gente precisa compor e agregar dentro desse nosso diagnóstico. Paralelo a isso, eu tenho um profissional de planejamento. Depois eu tenho um profissional de marketing que vai fazer toda essa mineração de dados para análise criteriosa de plano de mídia, o que dá certo, o que não dá certo, né? Porque hoje está uma miopia lascada, né? Todo mundo só acha que é o digital, que é a ferramenta de captação de cliente. Para mim, isso daí é uma balela tremenda que se fala. Ainda mais Eu no posso mercado garantir imobiliário, que né? 70, 80% das minhas vendas é extremamente offline. Extremamente offline. E aí você vai falar assim, mas é o Edgar. Bom, não sei, né? Eu vendi quase 19 mil imóveis. Então, Mas tu capta lead no digital também? eu Tu usa capto também, eu tudo, uso né? tudo. Sim. Por isso que nós chamamos... Existe duas informações que é importante a nossa audiência, principalmente quem é construtor, incorporador e loteador, entender. Uma chama Omnichannel, é múltiplos canais de vendas. Outra chama Multitrack. O que significa isso? Eu tenho que utilizar vários veículos de comunicação, de mídia, para alcançar. Porque assim, e aí pouco sabe, se perguntar para uma agência de publicidade, qual que é a mídia de atenção, qual que é a mídia de interesse, qual que é a mídia de desejo e qual que é a mídia de atenção. E aí tem um outro detalhe que é o pulo do gato, que às vezes é uma mídia de atenção, mas os elementos e as informações que ele coloca dentro dessa mídia, ela não é eficiente. Então, eu fui diretor de marketing de uma rede de varejo no exterior, tive 3 agências de publicidade e estudo neurociência há mais de 20 anos. Então, eu comecei a interpretar isso, né? Sim. E palavra semântica. Às vezes, uma palavra mal colocada, ela distorce tudo. Aliás, existe um ponto que nós chamamos de latência, que é o tempo o primeiro contato ao cliente até a tomada de decisão final dele efetiva. Então, por exemplo, você foi impactada através de um folder, mas leva 6 meses para você assinar o contrato e comprar. Então, a latência sua ali virou 6 meses. E aí tem a latência do econômico, popular, tem a latência do MEP, médio alto padrão, tem a latência do alto padrão. E aí tem muita gente que acha que esse é o jogo. Então, isso aqui demora 10 meses para decidir. Tá errado, não tem competência, não tem ferramenta. Porque eu posso fazer o cara de 10 meses decidir em 2 meses, em 3 meses, em 30 dias, em um final de semana. Existem ferramentas e estratégias para isso. Vou dar um exemplo. A maioria fala assim, você só vai vender uma vez para um cliente. O brasileiro vai comprar uma vez só. Não sabe o que está falando. Isso chama LTV. O tempo que o cliente ele fica na sua empresa. Imagina só que a gente está falando, não é o tema desse podcast, a gente pode trazer um podcast específico para falar. Eu posso falar que eu tenho mais de 10 itens direto que geram de 18 a 22 motivações diferentes para qualquer ser humano comprar mais do que uma vez. Qualquer ser humano. Claro que a gente tem que excluir quem não tem condição. Sim, que né? a gente tá no Brasil, né? Mas dependendo do produto, se tu tá num MAP ali ou no altíssimo padrão, com certeza tu vende mais do que uma vez pra esse cara, seja pra investimento ou segunda moradia em algum outro lugar. Até quem não tem condição, condição financeira, se ele tiver condição de crédito, Ele consegue, ele vai né? comprar Pra mais investir. vezes com você. Não só para investir. Aí nós vamos falar, vamos pegar um podcast que eu acho que esse é um tema muito interessante. Então, para fechar isso aqui no tempo, que a gente tem um tempo bem curto e cada item dá uma abertura para a gente falar de maneira muito mais aprofundada. Mas voltando nesse case aí de Amparo, olha que interessante. Então, levaria 3 anos para que esse empreendedor vendesse. Era uma cidade de fora. Ele passou 10 anos aprovando esse empreendimento, Meu então ele Deus. tinha um registro afetivo diferenciado, né, emocional diferenciado, primeiro pelo desgaste do tempo,
né? E segundo que, cara, ele tinha que fazer acontecer, já tinha muito dinheiro mobilizado. Essa era uma área que ele fez parceria no passado, o pai dele fez parceria. Num determinado momento, como demorou para aprovar, o terrenista queria desfazer o negócio. Para não desfazer o negócio, que ele já tinha capital investido, ele teve que comprar a área. Então, por quase 10 anos, ele mobilizou o dinheiro. Ou seja, é como se plantar e não pudesse colher nada durante 10 anos, né? Então, imagina só o tamanho da responsabilidade. E aí, por mais que ele tinha, entre aspas, um track record, que a gente não pode desconsiderar todo o tempo de mercado e os mais de 20 empreendimentos lançados, ele não tinha a competência no nível que ele precisaria para esse empreendimento. Sim. E as pessoas inteligentes, Nath, as pessoas estratégicas, principalmente as pessoas que deixam o ego e a vaidade de lado, ela entende que ela foi boa o suficiente até ali. Ou até aquele nível ela consegue assumir. Dali por diante ela fala, precisa de apoio, precisa de ajuda. O que eu vejo no mercado é uma tendência da vaidade, do ego de, eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu já lancei 30, eu já lancei 50. Aí o cara fica estagnado Aí e ele fica não estagnado, cresce, né? e um dos podcasts nós vamos falar como inovar no mercado imobiliário e não se tornar obsoleto, né? E então, aí, enfim, dando sequência a essa narrativa, né? Aí nós entramos, como ele já me conhecia, na minha cidade. Eu até contar um caso aqui, que isso aqui é muito de mindset mesmo. Eu estava fazendo uma palestra em São Paulo, hoje eu moro em Santa Catarina, Balneário Camboriú, na verdade na Brava, meu escritório aqui é Balneário. E aí eu fui fazer uma palestra, eu falei, vou aproveitar e visitar minha mãe no interior, que é em Pinhalzinho. Aí, a minha palestra era no sábado, e aí eu fui sábado à noite pro interior, dar umas 2 horas de viagem. E aí eu fui lá dormi lá com a minha mãe, para almoçar depois com meus irmãos. E aí no domingo eu lembrei que o pai dele queria falar comigo sobre um determinado lançamento. Isso era domingo. Domingo de manhã eu peguei o telefone do filho dele e falei assim, Júnior, eu tô aqui em Pinhalzinho. Você quer tomar um café? Porque eu só vou ficar hoje. Né? E falou, bora lá, daqui 1 hora eu vejo você no escritório. Então, 2 mindsets de pessoas bem-sucedidas e pessoas diferenciadas, você vê, o domingo não foi objeção. Concorda? Com então, certeza. assim, poderia falar, não, no domingo não, né? Então, ele tinha uma necessidade, eu tinha um interesse, né? Eu fui visionário naquele ponto de falar, opa, vamos aproveitar, né? Claro. Fui empreendedor, né? Como sempre sou. E aí eu aproveitei a oportunidade. Enfim. E aí marcamos lá, discutimos o projeto, ele pediu 1 minuto e assinamos esse contrato. Caramba, foi bem rapidinho para fechar, então. A gente já estava conversando à distância, Sim. né? Mas foi bem rápido depois desse momento. Então, esse é um pulo do gato que, para ter sucesso, seja se é corretor de imóveis, ele quer abrir uma empresa de lançamento, ele quer vender, ele quer prosperar, ou se é o construtor incorporador, o importante é ter essa mentalidade expansiva que eu cito muito no meu primeiro livro. De né? enxergar as oportunidades, né? De chegar ou criar, né? Ou criar. Então, assim, nesse momento eu criei aquela oportunidade. Então, tinha uma... E talvez se eu chegasse 1 semana depois, talvez eu teria fechado com outro. A gente não sabe, concorda? Com certeza. Então, assim, e aí eu falo para as pessoas, peque sempre pelo excesso. Eu poderia ter recebido não, poderia ter não dado certo, mas deu certo, né? Então, esse empreendimento, aí depois que nós fechamos, nós entramos nesse empreendimento e começamos todo aquele processo. Inclusive, galera, se você ainda não assistiu o podcast, eu tenho um podcast que eu falo só de lançamento. Eu dou toda a timeline de execução da maneira do nosso método, né? Do processo. E tem outro podcast, né, Nath? Que a gente fala de remanescente e estoque. Porque embora ele tenha uma semelhança em termos de execução, mas na coleta da informação e depois na definição das estratégias muda o roteiro, né?
Então assista esses 2 podcasts. Então não vou citar aqui, mas a gente fez todo aquele processo do lançamento, que é o diagnóstico, planejamento estratégico tático, monta o time de stakeholder e vai tudo naquele processinho. E detalhe, cara, não dá para burlar. Não dá para burlar. Lá atrás você fez uma pergunta, você fala assim, quem que faz, então, essa etapa do diagnóstico? Eu citei, tem um cara do planejamento, tem um cara do marketing, aí tem ou algumas pessoas que vão viver e respirar a cidade Entendi. com o nosso checklist e todos os empreendimentos, eu estou batendo agora 86 empreendimentos lançados. Não teve nenhum que eu não deixei de pisar. Olha só. Então, Importantíssimo, assim, né? Isso é importantíssimo, porque assim, tem coisa que só eu consigo cheirar. E assim, é Tu muito louco. vai saber se tá sendo feito ou se tem algum gargalo ali, tu vai enxergar, né? Tem coisa que só eu consigo cheirar, tem coisa que só eu consigo enxergar. Eu acabei de voltar agora, recente, a semana eu tava no Maranhão, né? E eu tava numa loucura aí, 10 dias, 7 estados diferentes, e um lançamento atrás do outro, e muitas palestras. E aí, eu falei, não, eu preciso ir antes da definição do planejamento. Então, fui lá, fiquei 3 dias na cidade, cidadezinha pequena, 40 e poucos mil habitantes, né? Não tinha nada, né? Mas esse paladar, né, que você consegue sentir, experienciar, e depois externar isso para o seu planejamento, isso muda a regra do jogo. Sim. Isso é só os teus vários anos de experiência que te trazem também, né? Esse tato de tu olhar e já saber o que precisa ser feito ali, né? E olha, é incrível. Às vezes você bate assim, o olho, às vezes tem vários empreendimentos que não estão indo bem, a pessoa me chama, e assim, eu fico lá, tipo, meia hora, bater no olho e assim, já sai lá com uma lista de coisas assim que, pô, tá muito errado. Sim, é por isso que não tá indo, Exatamente. Né? E aí, claro, você não sabe que tem parafuso que você aperta, que ele não dá aquele resultado de imediato, só que ele é o movimento certo para que a engrenagem comece a funcionar. Ele é a base, né? Para as outras coisas funcionarem. Tem coisa que ele vai ser a base, tem coisa que ele vai ser o fluxo, né? Então, por isso que é importante saber qual parafuso e apertar todos, né? Então, depois que a gente fez todo esse processo, olha que interessante, Nath. E aí é um trabalho que a nossa empresa é muito especialista. Hoje tem várias empresas que, entre aspas, né, e de longe eu estou falando mal aqui, pelo amor de Deus, vende a mesma intenção de fazer lançamentos. Só que a maioria delas fazem a gestão, a coordenação de vendas, que é bem diferente do nosso trabalho. Sim. Então, a coordenação de vendas, ela é muito importante, só que ela é apenas uma etapa do grande processo. E ela é quase que se fosse a ponta, né? Mas o que vem por trás dela para que ela funcione é outro game, não é? Que aí é onde a Nexmob entra com essa questão de inteligência imobiliária. Onde a gente é muito foda. Sim. A gente é muito foda. Qual que é o pulo do gato nessa fase aí? Legal. E só para corroborar aqui, eu estudo todos os concorrentes todos os anos. Eu faço uma atualização. Então, eu pego os 10 maiores concorrentes que eu tenho e analiso todos não fazem o que a gente entrega antes, durante e pós. E mais uma vez um aditivo. Eles são empresas bacanas, tops, têm as suas entregas. Não estou aqui depreciando, né? Longe disso. Entretanto, porém, mas nós entregamos muito mais. E eu venho de uma filosofia oriental, da milha extra e do over-deliver, né? Então, por isso que eu fui enxergando buracos, né? Que o construtor, incorporador ou loteador deveria fazer ou vai ter que contratar de outras empresas para entregar. Porque senão não adianta você ter uma baita gestão de vendas se o problema não está ali, né? Exatamente. É que eu vejo que provavelmente essas empresas, elas já entram partindo do pressuposto de que o empreendedor ali por trás, né, o desenvolvedor, o incorporador, enfim, o construtor, ele já sabe o que ele está fazendo. Mas se ele precisa dessa gestão de vendas, é porque talvez alguma coisa ali ficou para trás, né? Porque senão, se ele não precisasse desse serviço, digamos assim, provavelmente ele já teria esse sucesso, já saberia como, de fato, vender e zerar os empreendimentos deles, né?
Mas muitos ainda ficam com bastante estoque e acham isso normal, acho que é a parte mais... O estoque é muito perigoso. Antigamente ele tinha o seu valor, que era o valor da valorização, né? Mas mesmo as valorizações, que ainda continua acontecendo, mas existe um risco muito grande, Nath, que é o risco do... quando você vai fazer uma concepção de um produto, um lançamento, é muito importante você analisar a demanda presente e a demanda futura, oferta presente e oferta futura, né? E a maioria não consegue ter previsibilidade sobre o que é futuro, né? Algumas coisas você consegue enxergar, algumas coisas você consegue ter acesso, outras não. E aí ter essa capacidade de ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Imagina só, você pega uma área hoje, começa a aprovar um projeto hoje, daqui 2, 3 anos, ou daqui 10, igual esse daqui, que ele aprova e aí te permite vender. E aí o mercado mudou muito, né? Então, o ponto do estoque da concorrência, ele é semelhante a esse processo. Porque você tem um outro item que as pessoas não analisam, que é o risco da mudança do mercado, que você não tem controle. Economia, política, você não tem controle. Uma crise, uma pandemia, uma crise sanitária. Uma mudança geracional também, de outra geração entrando no mercado com um comportamento completamente diferente. Totalmente diferente. Não vamos mais comprar carro porque vamos usar Uber. Sim, né? Economia compartilhada. Começa a mudar muitas coisas, né? Então, e aí o mercado está mudando numa velocidade muito grande. Vamos falar de um podcast de inovação no setor imobiliário e como que você pode se reinventar o tempo todo, né? Mas pegando esse gancho, da pessoa ter essa capacidade de ter essa leitura, e tem um outro detalhe que é muito importante a gente falar aqui, que a maioria dos incorporadores, construtores e loteadores que eu atendi, e eu já atendi muita gente grandíssima, de bilhões todos os anos, analisa muito o seguinte: eu tenho 100 milhões de VGV, eu tenho 20% de lucro, eu tenho 30%, eu tenho 25%, e isso daí que é a base da tomada de decisão dele, que para mim é extremamente péssimo. E eu falo, inclusive nós vamos ter um podcast aqui com um especialista de finanças, a base é o seguinte: o mercado imobiliário, ele é muito mercado imobiliário puro e simples, que ele está ligado à construção civil e mercado imobiliário, que é terra e tijolo. Depois você tem mercado de capitais, que é o dinheiro associado ao mercado imobiliário. Então, quando eu falo em vender rápido, muda a ROI do cara, porque se quanto menos dinheiro, menos exposição e mais retorno. Tem muita gente que fala o seguinte: imagina só, eu coloquei 5 milhões e tirei mais 5. Aí eu não coloquei nada e tirei 4 milhões. Então, o meu ROI foi superior ao seu ROI. Porque você teve que pôr 5 para tirar 5. Eu pus nada e tirei 4. Só estou analisando essa nomenclatura. Quando eu vou para TIR, eu vou com o dinheiro na linha do tempo. De forma sistemática e simples de entender. Então, se eu tenho 100 milhões em um ano, é uma situação. Se eu tenho 100 milhões em 10 anos, mudou a situação. Completamente. Então, meu TIR, ele muda. Aí, quando a gente vai criar uma planilha de estudo de viabilidade, seja desde da concepção para entender se aquele empreendimento para de pé ou não, ou desde o lançamento, na minha planilha eu tenho que colocar todas essas variáveis, né? Qual que é a taxa mínima de atratividade, qual que é meu ROI, qual que é meu TIR, qual que é a minha exposição de caixa máxima, qual que é o momento que eu vou ter maiores exposições, e se não vender conforme o fluxo na curva ABC, como que eu faço para ter porque eu vou ter um momento que o descasamento, ele pode ser uma barriga muito grande, e tem muita gente que perde o fôlego nesse momento. Sim. E aí o que eu faço quando eu entro nessa situação? E a maioria sempre busca o quê? O paliativo. Deu merda, agora eu vou correr atrás para resolver. E esse dá merda, aí você muda toda a sua planilha financeira, sabe por quê? Perde mais dinheiro, porque você vai perder mais dinheiro. Aí eu vou ter que chamar um Edgar, ele vai cobrar para isso, mas, cara, ele poderia ter chamado o Edgar antes. Mas a vaidade, o ego não permitiu. Né? Por que não permitiu? Eu já sei, tô tranquilo, eu já tenho informação. Né? Então tem muita gente que fala: não, Edgar, eu já faço isso, já lancei 30 empreendimentos. Que às vezes o cara, ele concebe o produto para ele e não para o mercado, né?
Também tem essa. Tem COSEB. Às vezes o cara, se ele tem um track record muito foda, só que ele não tá enxergando o que eu enxerguei. Porque, veja bem, ó, lá atrás, no começo do podcast, eu dei uma referência. Pô, tô falando 17 empreendimentos, 170 concorrentes analisados em 13 pontos diferentes. Eu tô presente em 23 estados, mais de 80 cidades. Eu rodo o Brasil. Tem coisa que o cara lá em Roraima tá fazendo melhor que o paulista. Tem coisa que o mineiro tá fazendo melhor que o catarinense. Tu consegue enxergar tudo isso porque tu tá... Porque eu tô rodando, eu tô né? circulando. Você tá na rua. Eu tô na rua. Você não tô tá na no rua. computador ali fazendo uma pesquisa na internet, né? Ah, não, mas cara, o cara é PhD em vender em balneário. Mas assim, tem ferramentas que tá sendo utilizado em Salvador que ele não utiliza aqui. E aí eu tô o tempo todo alimentando, bolhas, né? exatamente, eu tô o tempo todo minerando as melhores práticas, melhores metodologias, e aí você vai falar assim, pô, Edgar, com todo esse know-how e com todo o tempo, com toda a intensidade, não tem mais nada para você aprender. Não, esse ano eu aprendi 2 coisas novas de clientes meus, olha que interessante, que me contratou e que eles faziam coisas que eu falei assim, porra, cara, que legal isso daí. Né? E comecei a adotar isso daqui, porque isso aqui é um hackeamento legal, né? Por quê? Porque funciona. E aí agora ele virou dentro das minhas 352 linhas de atividades. Quando eu vou fazer o lançamento, eu tenho 352 linhas de atividades. Esses 2 itens incorporou. Então tinha 350. Ficou 352. E daqui a pouco vai ser 354, 356 Sim. e por vai aí até vai. atualizando elas, né? Vou atualizando. Então, no caso, dentro desse planejamento, você tem uma planilha, enfim, que seja, com essas 352 ações que você faz para fazer o lançamento acontecer. Que eu preciso fazer e faço. Sim. Então, assim, onde que vai acontecer? No meu planejamento de mídia e no meu planejamento de ação, que já é a ponta ponta final ali, que é a estrutura do front-end ali sim eu tenho um conjunto de variáveis que talvez eu não precise executar tudo por uma situação. Eu estou indo muito bem, eu estabeleci vários planos B para atingir o plano A, mas eu não preciso utilizar todos os planos B. Sim, porque as sementinhas que tu plantou antes, elas já estão te dando o resultado esperado. Mas se não der, eu já tenho inúmeros outros planos B. Muito legal. E tu atribuiria ao que, assim, esse sucesso dos lançamentos? É na hora que tu capta o próprio corretor para fazer o meeting? Porque eu vejo que os teus meetings eu vou falar no são... pulo do gato. Esse eu vou falar no podcast do pulo do gato. Não dá para falar aqui, porque você acredita que a gente nem começou a falar do case, pois né? né? Vamos pro case, então. E a Nath chega assim, ela fala assim, diga, vamos ver se a gente consegue terminar em 50 minutos. Provavelmente. Vai ser quase impossível, né? Vai, temos mais 20. Galera, imagina só, eu tenho uma imersão, né, que acontece todos os anos, de 4 dias. Tá perto, né? Tá desse perto, ano? vai ser desse ano, final do dia 24 ao dia 27 de outubro, em Balneário Camboriú, 4 dias comigo e mais alguns grandes especialistas. Então, lá eu consigo aprofundar, lá eu consigo falar do pulo do gato. Porque não adianta você falar o seguinte, como que você se tornou best-seller? É só vender bastante livro. Como que você vende bastante livro? É só fazer muita palestra. Então, é só fazer muita palestra. Aí muita gente lança o livro, faz inúmeras palestras e não vende. Porque ele acha que é somente isso. Ele não tem as 351 linhas executadas, ele executou uma das 352 linhas e aí ele acha que é só isso. Sim. Então tem uma grande preparação. Então vamos falar desse empreendimento, como a gente se preparou para chegar nesse case, né? Foram 269 lotes no total, um VGV de 42 milhões. Nossa. E sim, vendemos 239 unidades em 2 dias. Uau. E olha que interessante, comecei a fazer isso, a gente até saiu fora um pouco do tema. Nessa mesma cidade teve um empreendimento que também foi um sucesso do grupo da MRV, que é uma das maiores construtoras do país, e ela tem uma urbanizadora que chama Urba. E eles levaram de 5 a 6 meses para fazer o represamento. Para quem não sabe o que é represamento, vai lá no podcast de lançamento. Então, de 5 a 6 meses represando, para vender tudo em um final de semana. Legal.
certo? Mas 5 a 6 meses. E eu estou falando de uma das maiores marcas na construção civil e mercado imobiliário. Então, tem um respeito que esse meu cliente não tinha, concorda? Sim, não dá para totalmente. comparar. Não, E a a gente MRV, em qualquer canto do país, você sabe quem é, né? já não precisa provar quem está fazendo. É. Então, tem muitas coisas que isso é importante, existe técnica e estratégia para isso. Como que eu supero uma etapa que eu não consigo vencer de uma De maneira jeito convencional, né? Com exatamente. aquela autoridade, né? Ou alguma coisa que me enfraqueceria, entre aspas, perante o concorrente, né? Sim, Como que tudo tem ônus e bônus. Não adianta Sim. falar que você só tem fortaleza. Por isso que existe o SWOT aí, né? Então, tudo tem a parte crítica do negócio. E aí, olha que interessante. Aí, bacana essa uma informação. Aí tem uma segunda informação, que um concorrente lançou um empreendimento de 240 unidades, quase próximo do nosso, inclusive de tamanho e de preço, e vendeu apenas 40 unidades. Oxi. Então, guarde essas duas informações, porque no final ela fica interessante, né? Então, como que eu, em 2 dias, vendi 230 e poucas unidades com 13 dias de represamento? Então, vamos aqui, Sério? analogia. 13 dias comparado a 5 meses é muita diferença, Muita. né? Então, assim, eu fiz, vamos pegar se nós estamos falando, seja 5, né? Nós estamos falando de 150, em 10% do tempo comparado a uma das maiores construtoras do país. Nossa, é muito. 5 meses é bastante represando também. Às vezes o cara esfria, esquenta, perdeu um monte de gente ali no meio do caminho, né? Mas tem coisas que tem que ser assim. Por quê? Porque se ele não tem o número de cadastro de intenção para cada unidade, para né? cada unidade, aí começa a ficar Tiro no pé perigoso daí, e aí é perigoso. Então, e aí um outro comparativo. Como que um concorrente em 10 meses vende 40 unidades e como que um dia eu já tinha vendido 103 unidades? Nossa. Ó, 10 meses 40 para um dia 103 unidades. Para 13 dias de represamento. Para 13 dias de represamento. Então, e aí o resumo da ópera desse empreendimento foi que 13 dias de represamento e 17 dias no total de vendas. E olha que interessante, eu poderia vender tudo em 3 horas. Eu poderia... Já teve cases assim, né? Tive. Em Aí você vai falar, horas. eu poderia ter vendido tudo em 3 horas. Aí você vai falar assim, por que que você não fez isso? Porque eu deixei o meu ego e a minha vaidade de lado. Entendi que tinha uma curva de risco grande. Se eu esperasse mais 10 dias para vender, eu poderia ter uma surpresa muito negativa. Então, baseado nisso, entre o ego do prêmio de vender em 3 horas... Sim, de ser e só entre... de ser um número ali, né, na prateleira. Até porque eu já tenho vários números que hoje são recordes do mercado. E aí, entre isso e entre garantir para o meu cliente, meu investidor, o retorno o dele, retorno né? esperado dentro no das tempo expectativas. esperado, né? Aliás, muito maior, né? Muito maior. Ele ia vender em 3 anos. A tua né? meta é 3 a 6 meses, né? Quando não é assim, quando tu não faz esse tipo de case, assim. Então, se tu for jogar muito pra longe, assim. a gente tem, normalmente quando a gente assina um contrato de 6 meses, mas eu trabalho 3 antes, sem abrir vendas. Então, eu tenho aí uma média aí, eu falo assim, se tudo der errado, em 6 meses eu zero o seu produto. Né? Até porque é o meu compromisso contrato. Sim. Então, também coloco minha pele em jogo, meu skin the game, para mostrar para ele que a pressa de vender ela é tão minha quanto dele, claro. Né? Então, olha que interessante. Aí, então, eu falei o veredito, né? Nós estamos aí, mas ainda dá para entregar algumas coisas. E aí eu começo a tomar algumas decisões que não são decisões dele. Por exemplo, ele aprovou pela lei de loteamento aberto, que você pode fazer controle de acesso fechado. Na verdade, cria-se uma associação e essa associação pode colocar uma guarita lá com controle. Porque a lei de condomínio de lotes ela é super nova. Então, muita gente aprovava nessa lei e fazia o condomínio fechado que não era
condomínio fechado por lei, né? Mas, enfim, sempre foi desse jeito, o mercado aceitou super bem, tá tudo bem, né? E aí, ele aprovou, como ele começou a aprovar há muito tempo lá atrás, era nessa lei, né? Entendi. E aí a gente falou, baseado no meu diagnóstico, olha que interessante, a pesquisa de mercado deu que esse produto seria vendido em 18 meses. Pesquisa de mercado, que é entre as 4 maiores do Brasil. Nós contratamos uma das 4 maiores do Brasil, tá? E aí, olha que interessante, 18 meses. E ainda falou o seguinte, para não correr o risco de você não vender em 18 meses, eu sugiro que você faça um produto híbrido, que era terreno e casa. Olha que interessante. O meu cliente tinha como perspectiva vender em 3 anos, porque era o jeito que ele vendia. Não é porque ele queria, era o jeito que dava. Ele não conseguia vender mais rápido. Era o modus operandi dele. Ele não conseguia vender mais rápido, ele não tinha estratégia para vender mais rápido. Sim. Né? E tá tudo bem. Ele sabe a limitação, ele é muito bom em obra. Olha só, né? isso é ótimo. Exatamente. E aí, a pesquisa de mercado deu que venderia em 18 meses. Quando eu assinei o contrato, eu assinei o contrato de 6 meses. Então, quer dizer que 3 anos para 18 meses para 6 já tem, né? Uma baita diferença. E assim, ele, Edgar, tem certeza? Não quer alongar esse contrato? Eu falei, relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Aí nós fomos pro Meet, porque assim, eu tenho uma interpretação que a cada passo eu tenho um cheiro diferente. Porque a cada passo eu tô num outro ambiente, concorda? Tu Essa é uma metáfora. diferente, tu É não leva as coisas de um claro. jeito linear. Jamais. Estão entendendo? Estão pegando? Por isso que eu falo que a pessoa pode comprar meu método, pode fazer o curso, mas ela tem que ficar muito tempo do meu lado. Porque não é uma coisa que não se transfere. Porque assim... A visão não se transfere, né? A pessoa tem Então, que vamos lá. ter prática. Você pega o meu checklist de 352 informações e você vai executar, vai ser melhor do que o jeito que você executava. Beleza. Já está no ganho. Mas aí a minha pergunta, e se não vender? E se o marketing não funcionar? E se a equipe não engajar? E se acabar o dinheiro? Aí, a depender Nossa, do que vem na frente... muitas variáveis. Então, é muita gente na operação, pode dar tanta treta. E aí, assim, qual que é a resposta posterior a isso? Então, eu tenho uma ferramenta que eu aprendi no Japão, e assim, poucos anos. Pra você ter uma ideia, essa ferramenta quem utiliza é a Ambev, Olha só. no Brasil. Que foi utilizado pelo Vicente Falcone, que ele utiliza uma metodologia extremamente oriental, filosofia japonesa pura. Total. Total. E ele é um dos maiores de gestão do país, né? E aí, e uma dessas nossas ferramentas, eu consigo criar vários como que fala, formatos de sensibilidade, são análises de sensibilidade. Em alguns momentos gera 10, alguns momentos 15, alguns momentos 20. A gente já chegou a bater 25 análises de sensibilidades diferentes, para cenários diferentes, a depender do que vai acontecer no passo seguinte. Que é tentando tangibilizar essa coisa que tá ali nas entrelinhas e que não é tão Não é tangível. palpável, porque o planejamento ele não é palpável. Ele é uma Papel aceita perspectiva, tudo, papel né? aceita tudo. Ele é uma perspectiva futura, né? Então ele antecede as implicações, mas as implicações são consequências de um ato, E são de cada negócio, né? Nunca vai de ser cada igual. negócio, de cada momento. Né? Então, às vezes, você vai falar assim, pô, então quer dizer que você só acerta? Não, tem coisa que eu faço do mesmo jeito, mas ele está numa linha de tempo diferente e ele não me traz a mesma condição de resultado. E aí a capacidade de você reagir, que muda a regra do jogo. Entendi. Porque assim, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? E rápido, né? E rápido. Pensar rápido, né? Pensar rápido. Seu Porque time às vezes certo. 10 dias de decisão. ferra o seu negócio. Pois né? Então, olha que interessante, de 3 anos, 3 anos perspectiva incorporador, 18 meses perspectiva empresa, e eu entrei com 6 meses. Quando eu fui fazer um meeting, que inclusive teve gente que andou mais de 1.000 quilômetros para assistir o meu meeting e participar do lançamento, até porque sabe que onde eu vou vai vender, o cara chegou e o meu cliente falou assim, tá, e qual que é a sua perspectiva agora?
Então, uma coisa era, eu assinei o contrato dele 1 ano e 2 meses atrás do lançamento, aliás, do dia do meeting. Então, também mudou, né? O tempo mudou, a perspectiva mudou. E eu já tinha dado vários passos, então meu olhar e meu cheiro e meu tato já estava diferente, concorda? Com alguns elementos que eu não tinha no momento da assinatura do contrato. Aí eu cheguei e falei para ele, 45 dias. Aí o comportamento dele fez assim, ó. Aí você falou assim, pô, porque na cabeça, eu entendo a cabeça. Imagina, 3 anos, 18 meses, 6 meses. Agora o cara tá falando 45 dias. Pô, tá ficando doido. Aí eu percebi a reação dele, eu falei assim, Júnior, fica tranquilo. Até porque nós já assinamos contrato, eu já não preciso mais vender para você. Então, se eu não precisava mais criar cenários de, o cara tá falando vender porque... a sua autoridade pra ele ficar tranquilo. Agora, minha filha, você já assinou o contrato, respira já tava em execução, né? Sim. E aí, beleza. 45 dias. E resumo da ópera, eu zerei em 30 dias. Em 30. Mas, na verdade, 92% foi em 2 dias. Foi em 2 dias. E aí tem uma condicionante... Foi só aquela jornadinha mesmo final, do cliente, de alguns, que aí demora normal, né? Para executar, etc, sim, etc. Então, e aí teve várias coisas, né? E aí vamos falar nos outros 10 minutos restantes, que foi, por exemplo, faço aberto, faço fechado, foi uma decisão nossa, da minha empresa. E aí legal. poderia mudar a regra do jogo. Porque ele falou, cara, podemos fazer muda aberto o público, fechado. né? Exatamente. E muda a percepção. E aí, por exemplo, a área de lazer fui eu que coloquei. Olha. Então, ele não ia colocar a área de Poxa, lazer. como não? Hoje em dia. Não, mas tem um monte de gente que não coloca, Que não tá? coloca. E aí depende também o item que você coloca. Porque tem itens que ajudam o cliente a tomar a decisão. Tem itens que não ajudam. Né? Tem itens que faz com que ele pague mais por metro quadrado. Tem itens que não. Por isso que é importante saber a pesquisa, né? Entender o teu cliente. Para quem tu vai muito vender bem. ali. Exatamente. E aí, olha que interessante. E aí a gente ajudou a decidir aberto e fechado. A gente definiu a questão dos pontos que ia colocar nos itens de lazer. A gente fez todo aquele processo. Por exemplo, ele não tinha um vídeo institucional. Então, veja bem, eu sou muito foda no meio que as pessoas me conhecem. Por exemplo, o Edgar, ele não é ninguém para as pessoas que nunca teve acesso ao que o Edgar já fez. Então, ali, olha que interessante. Então, quer dizer que a estratégia é a mesma para todos os lugares e para todas as pessoas? Não. E eu continuo falando. Isso eu aprendi no Japão. Se você atende 2 clientes do mesmo jeito, um se atende mal. Então, e se você cria uma estratégia para... antigamente falava o seguinte, e no digital fala muito isso. Você precisa criar um avatar, uma persona e seguir. Eu concordo. Mas você precisa ter quantas personas, quantos avatares? Porque no mercado imobiliário não funciona desse jeito. Se você tiver só uma pessoa no avatar, você está fudido. É que você tem que entender o comportamento daquele grupo de pessoas e depois, quando isso vai afinando, você vai lendo a pessoa e entendendo a necessidade dela ali para conseguir atender ela da maneira como ela precisa, né? E tu treina a venda também, né? Claro, e eu vou falar um deles, mas olha que elegante, esse puxo fantástico. Hoje você está bem afiada nas perguntas, né? Olha que interessante, eu fiz um mapeamento, eu tenho uma ferramenta que eu faço um mapeamento das pessoas que estão trabalhando na equipe de vendas. Sou a única empresa que criou a gamificação dentro do Setar. Então eu passo 7 dias treinando para dar aquela alavancagem de vendas no cara. Mas treinar o quê? Então, a gente pegou e fez um mapeamento e olha que interessante. Uma das imobiliárias, cidadezinha pequena, né? Então, uma das maiores imobiliárias tinha 4 corretores. Oxi. Então, olha pra você ver. E aí, eu consegui identificar nela, mas quem que é essa pessoa? E aí, meu coordenador local, que estava instalado. Sempre tem um coordenador local. Sempre tem. O meu coordenador, essa pessoa tal, essa pessoa tal, essa pessoa. Mas olha que interessante. Mesmo sendo meu coordenador, ele não conseguiu enxergar, extrair coisas que eu consegui extrair. Só que ele foi fundamental em trazer os dados para mim. Então, ele trouxe todos os dados. Quando ele começou a falar, a Natiele assim, assado, assim. Eu falei, opa, para aqui. Aí, eu falei, ele falou assim, essa aqui é a esposa de um dono de
ele tem 4 supermercados. Opa! Falei, opa, separa Quanto ela gente e tem coloca aí? no canto. Aí, quem que é essa imobiliária? Ah, essa imobiliária trabalha com muito aluguéis. Falei, opa, para aqui, separa ela pro lado. Quem que é isso aqui? Ah, esse pessoal veio de fora, esse pessoal vem aqui, eles ficam no máximo 30 dias e depois vai embora. Tá, mas veio com quantas pessoas? Veio com X pessoas. No que eles... Ah, pô, esses caras são diferenciados nisso. Opa, separa aqui. E aí eu fui separando em células. Tô tal. entendendo. E aí eu fui para cada um. Falei, ó, essa aqui você vai fazer essa estratégia. Você tá separando essa por daqui, competência. Por competência e por linha de alta performance. Uhum. Só que nem ele sabia. Só para você ter uma ideia, 4 corretores. Aí quando eu fui criar a estratégia para essa mulher que era esposa do dono do supermercado, eu falei, Edgar, não dou conta. Eu falei, por que você não dá conta? Ele falou, porque eu não tenho corretores. Eu falei, por que você não se junta com uma outra imobiliária? Aí ele falou, não, mas é concorrente. Eu falei, aqui hoje não é mais. Sim, tá todo mundo. Aí eu abri os olhos e eu falei, 50% no volume de venda você vai ganhar muito mais do que sozinha, concorda? Ela falou, concordo. Eu falei, vamos fazer? Acredito que deu? Foi campeã de vendas. Olha que legal. Segunda E colocada. uniu o mercado, né? Com certeza transformou o mercado da cidade também. Segundo. Foi o segundo lugar. E o terceiro foi o terceiro lugar. E vou contar uma Olha, história que é legal. interessante. Como a capacidade de você enxergar e fazer... Enxergar aquela talentos pessoa, enxergar também. talentos. A gente tem um corretor que era do interior de São Paulo, que ele foi para lá. E aí ele começou também no digital, porque não conhecia ninguém. E no dia do lançamento, que eu já tinha vendido 92% das unidades, ele tinha vendido 2 unidades. Guarda essa informação que é importante. E eu cheguei para ele, chama Paulo. Falei assim, ô Paulo, nos últimos 6 meses, porque nós lançamos isso em junho, né? Então eu peguei de janeiro para junho. Nos últimos 6 meses, quantas unidades você vendeu? Ele falou assim, Edgar, vendi 2. Uma a cada 3 meses. Ele falou, não é bem por aí, mas vamos colocar que seja. Na Beleza. média, né? Eu falei, pô, você tá aqui era 13 com 2, 15 dias. Eu falei, você tá 15 dias e já vendeu 2 unidades, então já tá bem, não tá? Ele falou, tá bem, Edgar. Pô, mas tô meio chateado. Porque teve gente que vendeu 8, teve gente que vendeu 10, teve gente que vendeu 11. Eu falei, pois é, né? Não sei onde que eu tô errando. Eu falei, eu sei. Né? Só que como é um cara que já tá na minha base, já segue, faz várias imersões, Sim. faz várias mentorias. Já é teu mentorado, né? Já sabe como funciona. Eu já sou muito mais cirúrgico, mas também eu sou muito mais pragmático. Então eu já falo de maneira direta. Uhum. Eu falei, mas você me permite falar a verdade? Que hoje, né, eu dou essa... Você tá mais... E aí ele falou assim, claro, Edgar, claro, mas será que dá ainda para recuperar? Eu falei, vamos fazer conta aqui. Aí eu abri a calculadora e falei assim, ó, nós temos aqui de 369, 8%, a gente tem 21,5 unidade. Falei assim, você está em 18º lugar no ranking. Eu posso te fazer chegar entre os primeiros. Mas você vai ter que fazer exatamente o que eu falar. Ele falou, pô, Edgar, eu falei, beleza, ó aqui. Um case dentro de um case. Apenas 22 unidades restantes, 21,5. Apenas 8% restante. Ele largou super mal, né? Tem gente que ele precisa apanhar muito para ele executar. Porque ele ficou ouvindo tudo que eu falei para todos. Mas tem coisa que você fica muito dentro da sua vaidade e ego e orgulho. Orgulho é um... Você não enxerga, né? Paulo Vieira fala assim que orgulho é o que fode todo mundo. O orgulho de não se permitir a escutar quem está na frente, ele te ferra. Então, aí... Falei, mas agora é do meu jeito. Faça isso, pá. E o tempo todo, quando eu via ele sentado, eu ia lá, puxava a orelha dele. Quando eu via ele assim, muito tempo parado, puxava a orelha dele, enfim, puxar a orelha, pessoal, metaforicamente, né? E aí, no final da história, o que aconteceu? Depois ele foi chegando no 15º, no 13º, depois no 5º, depois no 4º, depois no 3º. Resumo, foi campeão de vendas. Mentira, quantas unidades ele vendeu? Ele vendeu 16 unidades. Caramba, então ele vendeu mais 14 unidades. Em menos de um dia ali, né? Foi nesse período aí de... E aí, se você pegar, olha que interessante. Caramba. Se você pegar
12, É Paulo, né? Paulo, Parabéns, Paulo. 21,5, aqui ó, 12 unidades de 21,5, ele vendeu aí 56% das Sozinho. unidades restantes. Então, assim... Botou uma boa comissão no bolso também, Uma né? boa comissão. Ganhou viagem para Cancún. Ah, e tinha... Ganhou Você viagem pra faz Cancún, esse as game também, premiações. então, dentro Por exemplo, da eu tô agora gamificação. lançando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tá dando 4 carros. Que legal. 4 carros e 2 motos. Então, assim, Muito a gente, bom. de premiação, fora comissão. 5 Sim. milhões e meio de comissão, mais as premiações. E é né? tu que define ali junto com o empreendedor Tudo. essa parte também. Tudo isso. Nossa inteligência. E é tu que capta o lead, né? Tudo é nós que fazemos a gestão Que interna. legal. Nós entregamos Se o cara quiser contrato. te falar assim, ó, Edgar, tá aqui a chave da minha empresa, até o fim do lançamento você fica aí. Mais ou menos assim. Eu não vou administrar a obra para ele ali. Sim, não, o lançamento mesmo. as Mas vendas, o lançamento eu entrego 100% vendido para ele. Né? Sim. Contrato assinado e tudo. Né? Ele só vai assinar a parte dele que compreende a responsabilidade dele. Então, esse é um dos cases, né? Mais uma vez, cada linha a gente poderia dar um novo podcast, né? Já estamos na reta final. Estamos E eu sempre chegando falo, no final. galera, a gente teve a primeira temporada, Nath, que eu fiz muita entrevista com outros players. E nessa temporada, você está me entrevistando em todos os podcasts. Então, vai lá. Você quer se tornar um especialista nos grandes negócios, assista lá. A gente fala de land bank, validação e concepção, de fund, de incorporação. A gente fala de como você fazer milhões, multiplicar milhões, como ter mentalidade, como ser esse visionário dentro do setor imobiliário. Então, se você estudar com muita profundidade ali, você já vai ser um cara muito melhor do que você era. Se tiver oportunidade, vai para imersão. A gente tem uma gamificação que a gente começou recentemente, que tem mentorias comigo periódicas. Tem um podcast sobre também, que a gente explica mais a fundo. A gente tem a licença que começou com 5 anos, hoje é só 3, o ano que vem vai ser 2, e ela vai deixar de existir por um tempo, né? Até porque eu tenho outras aspirações de propósito de vida. Mas aproveite, né? Tem gente que quer me contratar como prestador de serviço. Tem empreendimentos que eu viro sócio, tem vários empreendimentos que eu viro sócio. Então, seja através de uma parceria, através de uma sociedade, através de uma prestação de serviço, não importa o método, o importante é a gente estar junto, por vários motivos. Performance, resultado a curto prazo e aprendizado, que você vai ter uma curva de aprendizado incrível. Né? E para quem ainda não tá tão 100% convencido, né? É bom você estudar aí muito a fundo, porque às vezes você tá com uma cabecinha pequenininha, assim, quase que uma cabeça só de corretagem ou só de construtor, e você não tá vendo as outras oportunidades que tem para você surfar essas ondas do mercado imobiliário. E com o Edgar, você amplia a visão. Você começa a ver os negócios do VGV para baixo, né? E não o contrário. Então, vai ser muito bom, porque o trabalho que você tem trabalhando no mercado tradicional vai ser praticamente o mesmo esforço se você estudar bem ali para surfar nessa onda dos grandes negócios e realmente se aposentar cedo, botar muito dinheiro no seu bolso com metodologia, né? Então, gente, até o próximo podcast. Assistam os outros e pesquisem sobre a imersão, a licença, a gamificação e como contratar o Edgar aí também. Tem os livros best-sellers deles também, já li todos, muito bom, inclusive, super indico. É isso, Edgar? Show de bola, segue lá, Edgar Ueda Oficial, Neximob. Siga lá nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Mas eu tenho mais presença no Instagram, então me segue lá no Instagram e bora fazer negócio. Detalhe, decisões, toma decisão, me chama no privado, chama no direct e vamos fazer negócio juntos, né, Nath? Até a próxima. Até a próxima, beijos.